A paz do Senhor para os nossos queridos irmãos, os nossos amigos que estão nos acompanhando também. É um prazer ter mais uma vez vocês juntamente conosco. Estamos aí interagindo com essa sequência de vídeos, onde temos tratado deste assunto tão especial, tão importante para nós, que é a escatologia, né? Você que está nos acompanhando pela primeira vez, seja bem-vindo. Muito obrigado por você nos dar esse voto de confiança, junto conosco aqui, estudando escatologia, e aconselho você a pegar os outros vídeos anteriores para que você entenda melhor a sequência dos assuntos, possa ficar melhor inteirado sobre essa doutrina tão especial que merece uma atenção melhor da nossa parte por conta, né, do momento que nós estamos vivenciando. Bom, no vídeo passado nós falamos sobre a igreja que subiu, a igreja foi arrebatada e aí passou pelo processo do tribunal de Cristo. E depois do tribunal de Cristo, a igreja foi para as bodas do Cordeiro, o casamento da noiva de Cristo com o próprio Cristo. Bom, isso tudo está acontecendo no céu. Agora vamos lá. Imagine comigo, está tudo isso acontecendo no céu. A grande festa, as bodas do Cordeiro, a igreja se alegrando pela sua grande vitória alcançada, pois alcançou aí o encontro com Cristo. E a terra? E o mundo? Como é que está nesse momento? Enquanto a igreja está lá no céu, vivenciando esse momento glorioso da conquista, da vitória, os salvos, e os que ficaram? Como será o mundo nesse momento? Como estará o mundo nesse momento? Qual é o cenário que nós temos aqui na Terra? Pois é, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos falar exatamente sobre esse início da grande tribulação. Porque quando a igreja sobe, automaticamente começa a grande tribulação. Automaticamente começa a grande tribulação. Qual é o cenário que nós temos? Milhares e milhares de pessoas desapareceram na face da terra. Famílias procurando outros familiares. Pessoas angustiadas, depressivas e assustadas com os grandes acontecimentos. Sumiu uma grande quantidade de pessoas em vários cantos da terra. E o mundo, ainda impactado com essa situação, vê acontecer uma guerra que vai começar exatamente depois que a igreja subir. E essa guerra ela é importante dentro do cenário da grande tribulação, porque ela vai favorecer não só o surgimento do anticristo para o mundo, mas como também ela vai favorecer para que o anticristo consiga mais rapidamente implantar o seu governo. Então, logo depois que a igreja for arrebatada, a Bíblia diz que vai acontecer uma guerra, e esta guerra está registrada no livro de Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39. Lá a guerra ela traz como personagens Gog, que seria o grande líder, o grande presidente de um governo, e Magog, que seria as terras governadas por Gog. Geograficamente, essa região, as terras de Magog, compreende a região que hoje é a Rússia e aqueles países que estão ali como vizinhos da Rússia. Então nós chegamos à conclusão que logo que a igreja for arrebatada, uma grande guerra vai acontecer no mundo, e essa guerra será encabeçada por Gog, que será o líder desse país, Magog, que nós entendemos que é a Rússia e aqueles países que estão próximos. Esses países vão se unir, vão criar uma verdadeira confederação, e eles estarão lutando, guerreando contra Israel. Eles vão em direção a Israel. Não é ainda o anticristo, mas esse personagem, ele mobiliza um grande exército, unificando várias nações para irem até Israel, para tentar destruir Israel. Qual é a causa, pastor, a razão dessa guerra? Bom, a Bíblia nos fala em Ezequiel capítulo 38, versículo 21 e 23,
ou melhor, no capítulo 38, versículo 11 e 12, o 21 e 23 fala da intervenção divina. Mas no versículos 11 até o 12, nós encontramos ali o texto falando que eles foram em busca das riquezas de Israel. E a gente sabe que aquela região do Oriente Médio é uma região muito rica, rica em petróleo, né? A grande parte do petróleo do mundo vem daquela região, e é uma região rica também em minerais. Então, a Rússia e as nações que estarão confederadas com elas, que estarão associadas a ela, estarão indo em direção a Israel para tentar destruir Israel. Pelo texto que nós lemos em Ezequiel, a atitude de Gog ali, do líder, foi uma atitude assim insana. De repente ele cismou e falou: eu vou atacar, eu vou partir para cima, eu vou invadir Israel. Só que, aí voltando ao texto que eu falei aqui anteriormente erradamente, Ezequiel capítulo 38, versículo 21 e 23, nos mostra que Deus vai intervir nessa guerra. Deus vai guardar Israel. A Bíblia diz que Deus vai promover um cenário de catástrofe para esse exército. Cairão pedras do céu em forma de bolas de fogo, enxofre, e essas bolas de fogo cairão sobre o exército da Rússia e as suas nações associadas, confederadas, né? E este exército será destruído através de uma intervenção divina. Deus vai proteger Israel. Só que a mortandade será tanta que lá no livro de Ezequiel, capítulo 39, diz que demorarão 7 meses só para encontrar os mortos e sepultá-los. 7 meses serão utilizados para sepultar os mortos que terão nessa guerra. Será uma guerra de grande proporção, onde muita gente vai morrer. E vocês sabem que toda vez que o mundo enfrenta uma guerra, principalmente naquela região do Oriente Médio, toda vez que nós temos uma guerra por lá, o mundo todo sofre. A economia dos outros países sofre, a política de outros países sofre, porque hoje nós vivemos num sistema econômico que é globalizado, né? Se a bolsa da China cair, do mundo todo cai. Se a bolsa do Japão cair, do mundo todo cai. Se a bolsa dos Estados Unidos despencar, do mundo todo também despenca. Nós hoje vivemos num sistema econômico muito globalizado, muito unificado, de maneira que quando nós enfrentamos uma crise aqui no Brasil, de alguma forma a gente acaba afetando outros países, mesmo o Brasil tendo uma economia menor do que muitos outros que a gente vê aí, né, do primeiro mundo. Mas o fato é que essa guerra que vai envolver a Rússia e as nações que estarão associadas com ela contra Israel vai fazer com que o mundo naquele período se aprofunde numa crise econômica e também política. É exatamente nesse cenário de destruição, nesse cenário difícil, que surge lá no antigo Império Romano, né, surge naquela região um personagem que será presidente de um desses países, e talvez Itália, não sei, talvez França, não sei, mas um desses países surgirá esse cidadão que vai se posicionar como verdadeiro anticristo. Só que ele vai vir como Messias. Ele vai se apresentar como a solução dos problemas da humanidade. Ele vai se apresentar como a solução para as crises políticas, econômicas e sociais do mundo. E ele vai fazer uma aliança com Israel. Israel recebeu esse grande livramento de Deus, mas Israel vai se sentir muito vulnerável diante do ataque sofrido pelo exército da Rússia. Então, o que vai acontecer? Esse cidadão ele vai se aproximar de Israel, vai garantir a Israel proteção, garantir a Israel o direito de reconstruir o templo de Jerusalém, que Israel não tem, e, em contrapartida, Israel vai acabar acreditando que esse é o Messias, porque do nada ele vai aparecer como protetor, como o guardião de Israel. Então,
com essa aliança feita com Israel e essas nações que são as companheiras da Rússia completamente destruídas, o cenário mundial, econômico e social também bem abalado, nesse estado de crise, o anticristo se estabelece. O problema é que o anticristo, ele veio com a orientação do próprio diabo. Surge no mundo aí uma trindade satânica: Satanás, o anticristo e o falso profeta. Ele vem com um perfil maligno. Quando nós vamos ler na Bíblia qual é o perfil desse personagem, o anticristo, o personagem é assustador. A Bíblia nos mostra que o anticristo será uma pessoa completamente abominável aos olhos de Deus, por ter uma postura realmente contrária a todos os princípios da palavra de Deus. No livro de Daniel, capítulo 11, diz assim, versículo 36, e esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Observe que o texto diz aqui que ele se levantará contra Deus. Ele será alguém que vai se opor abertamente contra Deus. Lá em Daniel capítulo 7, versículo 24, falando ainda sobre o anticristo, diz que ele... capítulo 7, versículo 24. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, está falando do anticristo, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Está falando de 3 anos e meio. Observe o perfil desse cidadão. Ele mudará as leis para favorecer os seus interesses, para que ele possa governar do jeito que ele quiser. Em 2 Tessalonicenses, ainda falando sobre o perfil do anticristo, em 2 Tessalonicenses, nós temos aqui também algumas coisas ditas sobre o anticristo que são assustadoras. Capítulo 2, versículo 3 e 4, nos diz assim a palavra de Deus: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, é o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então a gente observa por esses textos que nós lemos aqui, que o anticristo será um cidadão persuasivo, carismático, de pulso forte, com voz de liderança, sábio, capaz de conquistar as pessoas pela sua postura, mas um homem sem temor a Deus, um homem possesso pela força do mal. E esse cidadão, ele só vai ser bem sucedido nos seus primeiros anos de governo, porque ele terá a companhia de um líder religioso, o falso profeta. Quem é o falso profeta, pastor? Eu não sei. Será um papa? Não sei. Será um pastor? Não sei. Será um líder do budismo? Não sei. O fato é que o falso profeta será um líder religioso. Qual a importância do falso profeta no início da grande tribulação? Ele vai promover a união das religiões. Ele vai promover um grande ecumenismo. Vai unificar todas as religiões. Ele será líder dessa grande igreja que vai surgir no período da grande tribulação, dessa grande religião. Ele vai conseguir unificar as grandes lideranças das grandes religiões e ele vai favorecer o governo do anticristo, porque todos nós sabemos que para que um governo seja bem sucedido, muitas vezes é necessário que haja uma boa relação com a religião. A religião e a política, na verdade, sempre tiveram papéis
muito importantes na unidade dos povos, na comunhão dos povos. A religião e a política sempre tiveram um papel muito forte na construção da história das nações. E na grande tribulação não vai ser diferente. O anticristo ele vai contar com a força, com a sabedoria, com a persuasão do falso profeta para que ele possa governar o mundo, né, com a influência da religião também. Então você tem lá no capítulo 13 de Apocalipse, a besta que saiu do mar, que é o anticristo surgindo. Por que sai do mar? Porque o mar representa as nações. E mais à frente você encontra no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 11 em diante, a besta que saiu da terra, que não é o anticristo, a besta que saiu da terra é o falso profeta que vai surgir no meio das religiões para fazer com que aqueles que são místicos, que são crentes em alguma coisa, venham de alguma forma receber o anticristo como o grande salvador da humanidade nesse tempo conhecido como o tempo da grande tribulação. Nós estamos falando do início da grande tribulação. O anticristo implanta o seu sinal, né, conforme está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 17, ele implanta o seu sinal sobre todos para que possam comprar e vender. Quem não tiver o sinal da besta não poderá comprar e vender. Então, o que o anticristo vai promover ali é o controle da raça mundial, o controle das pessoas. Ele vai controlar as pessoas através desse sinal. O governo do anticristo será um governo de autocontrole da humanidade. Ele terá um controle em massa das pessoas. E no capítulo 24, versículo 22 de Mateus, Jesus diz que esse período da história será um período tão terrível, que se não fosse pelos salvos, se não fosse abreviado esses dias, nenhum salvo, nenhuma pessoa seria salvo, nenhuma pessoa sobreviveria a esse período. Tamanha vai ser a nebulosidade, a escuridão desse tempo que a gente chama na Bíblia de grande tribulação, que será um período de 7 anos. Bom, nós demos aqui uma pincelada do início da grande tribulação. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o governo do anticristo em si, como que vai começar, e vamos falar sobre os 7 selos, né, as 7 taças, 7 trombetas, que são as tragédias, as catástrofes que vão acontecer nesse período, por conta dessa postura rebelde do anticristo, do falso profeta, que se colocaram contra Deus, contra a vontade de Deus, contra a palavra do Senhor. A grande tribulação é o cálice da ira de Deus sobre a humanidade. Bom, vou parar por aqui, vamos aguardar o próximo vídeo. Agradeço a vocês que estão aí compartilhando, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda, curte, comente, e assim nós vamos passo a passo, né, dissecando esse assunto tão especial que é a escatologia. Tá certo? Fica com Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.